Nesse vídeo eu vou te mostrar o meu caminho para a platina do... E não só isso, você vai aprender a fazer o glitch da magia infinita, como grindar orbes vermelhos para um troféu específico e como passar pelos Challenges of the Gods. God of War Ghost of Sparta foi lançado em 2 de novembro de 2010 para o PlayStation Portable, ou mais conhecido como PSP. Mesmo ano desse carinha aqui. A história dessa belezinha aqui se passa entre God of War 1 e God of War 2. E nela conhecemos o conhecidíssimo que apareceu em incríveis 0 jogos, irmão de Kratos. Sabe quem? Deimos. Não esse carinha aqui. Esse aqui. Como assim você não conhecia? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. God of War Ghost of Sparta conta com novamente 36 troféus. Teremos 19 troféus relacionados à história, 2 relacionados a armas, 4 coletáveis, que como sempre é o zóio, pena, alguns artefatos e agora os acessórios do seu pai. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. 3 relacionados a grinds, 1 a dificuldade, 4 perdíveis e... Isso é tudo, pessoal. O bom da guerra começa a ter umas visões biluteteia das ideias com Deimos, seu brother, e sua mãe, que não é seu brother. E sim, sua mother. Com isso ele resolve ir para a cidade de Atlântida, e duvido você acertar o que acontece no caminho. Isso mesmo, amigo, um baguá de bicho aparece para ajudar a atrapalhar. A gente fura essa espinha desse bicho... Ih, rapaz, acho que era o olho dele, hein? E tira uma cárie dele e acaba arrancando a mandíbula inteira. Acho que ele vai precisar tratar o canal agora, hein? Rapaz, esse editor tem que parar com essas gracinhas, hein? Joga um carinha no outro 10 vezes, tipo dominó, só que mais legal. Ele é mau. E a gente? É mau também. Finalmente chegamos até a mãe de Kratos e, meu amigo, você já agradeceu por não ser da família desse careca? Uma bosta! Adivinha o que ele faz? Nessa parte peguei o troféu de 200 hits, só largar o raio nesses carinha que rapidinho você faz. Faz um upgrade em qualquer arma. Aqui chegamos em um dos troféus perdíveis do game. Você tem que fazer essa titã gritar por 1 minuto. Tá bom, de fazer gente gritar o Kratos entende, mas uma titã... Depois de fazer a tela gritar por 1 minuto, ela bota fogo nas lâminas do Cleitão. E agora, a gente pode, além de cortar um bolo, assar ele também. Esse ingrato veio reclamar do serviço que a gente fez, então a gente resolveu estourar mais espinha dele. Droga, esqueci que era o olho dele. Depois de a gente entender por que Poseidon tava pistola no God of War 3, Kratos só acabou com a cidade dele inteirinha. Só isso, nada mais. Assim a gente consegue... Aqui fazemos uma das coisas mais maldosas que o Kratos já fez na vida dele. Chutar cachorrinhos indefesos numa engrenagem. Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu! Cara, esse bicho que se enfia embaixo da terra, tipo um avestruz, e vem pra cima de você, são os inimigos mais chatos de toda a saga. E aqui temos uma finalização que é um tanto quanto satisfatória. Só pular em cima dessa moça e fazer um transplante de coração 10 vezes. O problema é que o Kratos esquece de colocar o outro no lugar. Eu já vi isso daqui em algum lugar, hein? Só depois de casado, quero ver tu ficar animadinho com esse carinha aqui te olhando, hein? Aqui a gente mata esse gatinho fofinho indefeso. Sei. Finalmente, depois de todos esses baús abertos, seguindo aquele guia maroto, você consegue o troféu relacionado a conseguir todos os olhos das górgonas. Aqui eu percebi que o Kratos era careca desde pequeno. E sabe, ele poderia ter resolvido esse problema se ele tivesse usado a manual. Calma. Ainda não tô sendo patrocinado, mas ele teria evitado muita coisa se tivesse inscrito no canal, ou se tivesse ajudado no Apoia-se. Depois de bater em um de menor, a gente consegue o troféu. Depois de conseguir as nossas queridas armas de Esparta, que seriam o escudo e lança espartano, trilhando nosso caminho chegamos em uma parte em que conseguimos esse poderzinho chamado Horn of Boreas. Nego do Boreas? Tá, e por que tanta importância para essas armas? Primeiro que essas armas são muito da hora e o Kratos fica estilosão. Lá ele. E segundo que com elas você pode fazer o glitch de ter magia infinita, o que vai facilitar a sua vida demais da conta. O glitch consiste no seguinte: ao pegar esse poderzinho, temos essas sessões demonstrativas de poder, como em toda a saga, e como sempre temos uma mana infinita para derrotar os inimigos que virão. Então eu vou te ensinar como fazer o glitch para que você possa fazer isso daqui. Usando agora as armas de Esparta, você dá o pulo e no ar apertar R1 mais quadrado. Ele vai fazer essa animação de jogar a lança. Agora que você treinou essa parte, assim que ele jogar a lança, você aperta o L1, que é essa defesa. E quando você faz a defesa, o escudo dá uma brilhadinha. Então presta atenção nisso. E por fim você está pronto para a terceira e última parte.
Assim que o escudo brilhar, você aperta X, que o Kratos vai pular, e assim você repete o processo. E ele vai ficar voando no ar infinitamente. Voltando agora onde você vai usar isso, então, ao ativar os inimigos, você faz o glitch e passa por cima desse portão. Fazendo assim, ter magia infinita até o fim do jogo. Só não mata os carinha, senão tu vai acabar com o glitch. Agora que tu manjou do glitch, bora seguir nosso caminho. Ao chegarmos nessa parte aqui onde conhecemos o Rei Midas, encontramos um baú e um ciclope todo de ouro. Se você chegar nesse baú e ficar tentando abrir ele por 30 segundos, você consegue... E por ódio de não conseguir abrir o baú, a gente joga o Midas para tomar um banho. Ixi, acho que não deu muito bom esse banho, hein? Pegamos todas as penas nesse último baú e por fim os chifres do Minotauro. Acabando assim com todos os coletáveis que precisávamos e estarmos prontos para resgatar o Deimos. Cara, essa piadinha já passou. De novo no barco. Eu já vi uma cena parecida em outro lugar. Você já burro igual eu, ficou tentando matar esses esqueletos umas 3 horas para depois perceber que era só bater com as lâminas de fogo aqui nessas engrenagens. Aqui encontramos o Deimos e temos a oportunidade de fazer 1000 hits nele. Caso você tenha optado por usar o glitch de magia infinita, só ficar jogando essas bolinhas, lá ele, e esses raios que facinho você consegue... Apanha pro Deimos, salva o Deimos, mata o Thanatos, enterra o Deimos, e assim finalizamos o game conseguindo o troféu e de zerar no hard. Concluindo todos os troféus relacionados à história e feitos na campanha, chegamos agora na hora de Grinds e o temível Challenge of the Gods. Chega, já tô cansado. Mas relaxa, nesse jogo é bem fácil, só tem mais missões que o normal. 13 no caso. 13. Coisa horrorosa! Provavelmente você zerou o game e não conseguiu upar todas as armas até o máximo. Foi! Relaxa, isso é normal, você vai conseguir isso nessa arena de combate aqui. Você deixa o jogo setado da seguinte forma que eu fiz seguindo um guia e deu super certo. Vida infinita, magia infinita, coloca God Armor, backdrop não mexe, dificuldade deixa no easy mesmo. Nos inimigos você vai colocar o Minotauro e aumentar a quantidade para 2. Vida deixa normal, ataque deixa off, respawn on. Faz o mesmo no segundo slot e inicia a arena. Aperta Start, vai nos itens e ativa o anel do Rei Midas. Isso vai multiplicar os orbes ganhos em 10 vezes. Pronto. Agora é só formar os orbes e assim que tiver uma quantia boa, você consegue upar o resto das armas e assim conseguir o troféu. Continua fazendo esse grind até bater 1 milhão de orbes e quando você tiver essa quantia, você entra no Templo de Zeus, que é essa opção aqui, e começa a comprar tudo o que vê pela frente. Caso você não tenha percebido, nesse ponto ainda não conseguimos o troféu das Godly Possessions, que seriam esses artefatos que você pega ao longo do jogo. E o último está aqui no Templo de Zeus. Após comprar todos, essa estrutura no meio do templo vai subir e te dar um caminho para chegar na mão dos Zeus. Gira essa bodega e assim vai liberando o caminho para você pegar a pá, que é o último artefato que precisamos para conquistar o troféu. A gente volta para a arena, só que agora a gente não vai mais farmar orbes, e sim, vamos farmar kills. Basicamente precisamos matar 500 pessoas com a espada flamejante. Para isso, você ao invés de colocar os minotauros, você coloca essas mulheres. E agora vamos para o grande finale, os challenges. Vou comentar mais ou menos um a um para você ficar por dentro de como passar esses 13. Então vamos lá. O primeiro é o 6 Ways to Die. Esse você tem que abrir esses 6 baús da arena sem morrer. Simples, né? Se não fosse, vocês têm um bolho aqui para te ajudar. Abre o primeiro, joga esse carinha pro lado, vai no segundo, joga a magia e abre o terceiro. Enquanto a magia ficar trancando eles, a gente joga a magia de novo, vai pro quarto baú, magia e vai pro quinto, quase. Dá uma combadinha ali, caso os caras te atrapalhem, joga a magia e abre o último baú. Pronto, o primeiro já foi. O segundo é o The Gauntlet. Eu não sei se foi certo. Esse você tem que apenas matar todos os inimigos. Não tem muito o que dizer aqui, depende de você. O terceiro é no Crates. Aqui você tem o objetivo de quebrar essas caixas e abrir um baú em 30 segundos. Você começa jogando 3 raios e maceta essa caixa de pancada. Chegando no baú, é só abrir e já era. Bem rapidinho. O quarto é o Unscathed. E aqui chegamos no challenge que vai te separar da platina, o que separa os meninos dos homens. Os gatos dos cachorros, você simplesmente tem que matar geral, sem tomar um dano sequer. Mas antes que você quebre o seu controle, ou PlayStation 3, relaxa. Confia em mim que eu vou te ajudar a pegar esse troféu. Quando começar, tem um ataque em específico que vai te ajudar muito. Ao ativar as lâminas flamejantes, aperte e segure o quadrado para que o Kratos faça esse ataque. Ele gruda uma bombinha ali e explode, causando dano considerável. Contra esse ciclope, vai ser muito útil. Usa essas bolinhas para matar mais rápido e assim ele vai cair no chão. Na Medusa você comba com um triângulo mesmo, enquanto se desvia desses passarinhos kamikaze. É difícil de ver a área que eles vão acertar por conta que esse jogo é totalmente vermelho, e é um vermelho muito saturado. Então aqui tu pode morrer um monte por conta desse problema que o jogo tem. O que aconteceu comigo no caso? A melhor forma de finalizar eles é no bolinha mesmo. Essa parte exige calma, então calma, morena. Quando começar a aparecer esse caranguejo aranha, você começa a jogar essas bolinhas neles para ir matando. É a melhor forma de matar eles.
então economiza a tua magia até chegar nessa parte. Joga elas e fica se defendendo assim, pra caso venha algum ataque você consiga, obviamente, você sabe, se defender. E finaliza com as armas de Esparta, que é a melhor arma nesse challenge, por conta desse ataque em área dela, concluindo assim o desafio mais difícil desse jogo. Agora, o resto é tudo melzinho na chupeta. O quinto challenge é o Gear Up. Nesse challenge você tem que apenas pegar 3 engrenagens desses engrenajudos. Use esse ataque do L1 mais triângulo com a espada pegando fogo que mata facinho eles. O sexto é o Airborne. Nesse você tem que ficar 10 segundos no ar com Kratos. Se você fez o glitch ou se quiser treinar para fazer o Kratos ficar voando, você consegue completar esse challenge bem tranquilo. O sétimo é o Ground Pounder. Aqui você vai ter que espancar um cara no chão e fazer um combo de 10 hits com ele. Joga as bolinhas e gruda em um carinha que sai bem tranquilo. O oitavo é o Guard Break. Aqui você vai ter que quebrar 5 escudos simultaneamente. É bem tranquilo. Vai para um canto, espera os carinhas chegar perto e você ativa essa magia do Frozen aí. Uma observação, a magia precisa estar no nível 3. Feito isso, mais um challenge pro Beleléu. O nono é o Ricochete, outro challenge bem de buenas. Você tem que apenas dar parry nas flechas 5 vezes seguidas. O 10º é o Fear Kratos, esse aqui sai assustando geral. Só juntar uma galerinha e fica bem tranquilo de fazer. O 11º é o Frozen in Flight. Esse aqui tu espera os passarinhos chegar perto e assim que chegarem perto você ativa o poder do gelado. Fica frio aí. O 12º é o Magic Maker. Aqui você tem que encher a sua barra de magia até o talo. Para isso você tem que matar a galerinha com as espadas pegando fogo. Bem fácil, só exige paciência. A cabeça dele era mais ou menos aí, ó. O 13º é o Bone Crusher. E para finalizar, mais um challenge bem de boa. Só quebrar os 10 esqueletos com essas finalizações bolinha, que rapidinho você consegue passar por esse challenge e conseguir o tão aguardadíssimo e trabalhoso e, consequentemente, o troféu de platina. Aqui concluímos mais uma platina dessa saga, que já tá na metade. E caso você tenha caído aqui de paraquedas, a gente tem outros vídeos platinando os outros God of War. Recentemente consegui um PlayStation 5 com o meu querido amigo Neto. E cara, isso daqui vai ser histórico pro canal. Graças a ele, vamos conseguir ter a série completa da platina de todos os God of War. Também agradeço ao Samu que disponibilizou o PlayStation 4 dele para que a gente possa fazer a mesma coisa. Mano, vocês são demais. Agradeço a Deus por essas amizades. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e força que vocês estão me dando para continuar. Sem cada um de vocês, nada disso estaria sendo possível. Caso você queira acompanhar as próximas platinas, estou fazendo lives direto nas segundas e quartas aqui no YouTube e em breve na Twitch. Bom, é isso. O meu mais grato obrigado e lembre-se, Jesus te ama e até a próxima.